Fala galera do Lebras Podcast, Pajé, o CLT, se apresentando para mais um No Garrafão com o Pajé, o quadro do seu domingo. E hoje, Pajé, qual vai ser o assunto? Irmão, o playoff tá chegando, a gente já sabe quem são os contenders, quem não são, e hoje eu quero falar sobre o ponto fraco de cada um desses contenders, que para mim são 4: Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, Denver Nuggets e San Antonio Spurs. E esse vai ser o assunto de hoje no quadro No Garrafão com o Pajé, então vem comigo. Como não poderia ser diferente, a gente vai começar falando sobre o atual campeão da NBA e o favorito da NBA nessa temporada, que é o Oklahoma City Thunder, o time do cara que tem tudo para ser o MVP essa temporada, o Shai Gilgeous-Alexander. Embora tenha acabado de sair o ranking da NBA e o Victor Wembanyama está no top 1 na corrida de MVP. Mas bem, esse não é o tópico para hoje. Bom, a gente já sabe que é o MVP, foi o Finals MVP na temporada passada. Então, Pajé, qual é o ponto fraco de um time que é tão dominante na temporada regular como é o Oklahoma City Thunder? Cara, a gente não questiona o Shai Gilgeous-Alexander, a gente não questiona a defesa do OKC. Sabe o que eu questiono? Os coadjuvantes. E principalmente os coadjuvantes ofensivamente. Quem é que vai ajudar o Shai Gilgeous-Alexander no ataque? Porque os times vão fazer blitz no pick and roll, vão mandar dobras, vão tentar tirar a bola da mão do Shai. E aí, o J-Dub tá apto para isso? Porque o J-Dub é um jogador incrível, não me entenda mal, muito versátil, um puta ala, um dos melhores alas de NBA, mas essa temporada o J-Dub praticamente não jogou, cara. Ele passou mais tempo no departamento médico lesionado, se recuperando do que em quadra, e isso mexeu com o ritmo dele. Tem um cara que já não tinha essa qualidade toda como um self-creator, como um autocriador, tanto para ele quanto para os companheiros. O Chet Holmgren é aquele cara que ele tem que ser servido, aquele big é um cara que vai jogar mais off-ball e tal. Então isso me preocupa bastante. Obviamente a gente teve a ascensão do A.J. Mitchell, que enfim, é fundamental, se tornou um cara fundamental para essa temporada, principalmente com essa questão do J-Dub, a adição do Jared McCain, depois da caridade do Philadelphia 76ers, mas isso para mim é o ponto fraco do OKC, e é aí que me preocupa, porque a gente já viu no jogo recente contra o Boston Celtics, Shai foi extremamente dominante, extremamente eficiente, mas ninguém contribuiu de forma consistente em relação aos coadjuvantes, às estrelas secundárias. Nos matchups contra o San Antonio Spurs, a estratégia do San Antonio foi clara: deixa o Shai conseguir o dele, a gente vai pagar os arremessos do corner, deixa os caras arremessarem, e no final das contas deu certo. Então eu ficaria preocupado com esse aspecto se eu fosse o torcedor do favorito Oklahoma City Thunder. Hora de falar sobre o segundo time no Oeste. Então, para seguir a ordem ali, inclusive citando o maior concorrente do Shai na corrida para MVP, a gente vai falar sobre o ponto fraco do San Antonio Spurs, que não começou a temporada com a aspiração a ser contender. Pelo menos essa era a impressão geral de todo mundo que acompanha a liga, dos torcedores inclusive. Mas, cara, eles têm o Victor Wembanyama, tem o Allen, tem o Geracional, tem um cara que é absurdo dentro e fora de quadra. Inclusive hoje, essa manhã eu tava conversando com um amigo meu dos Lebras, a gente tava falando, cara, o Wemby, ele tá pronto pra ser a cara da liga, ele quer ser a cara da liga, e ele traz impacto, traz a imagem. Então, cara, você tem um jogador geracional, você tem um elenco de apoio muito bom, Stephon Castle, Dylan Harper, o rookie, tem um belíssimo backup no Luke Cornett, tem um scorer de Aaron Fox, tem um belíssimo banco com Keldon Johnson e outros jogadores, Devin Vassell, belíssimo arremessador. Então um time que não era visto como um potencial contender acabou se tornando, porque no decorrer da temporada, junto com a ascensão do Victor Wembanyama, o Allen, os outros jogadores acompanharam muito de forma consistente, e eles vêm sendo um dos times, se não o mais quente da NBA na temporada regular nos últimos meses. Então qual o ponto fraco desse time? Exatamente o motivo pelo qual ele não era considerado contender no início da temporada: juventude! E na verdade o ponto fraco do OKC é uma parada bem óbvia, que você vê os times explorando nos matchups, mas o do San Antonio Spurs é mais uma projeção, porque historicamente times jovens tendem a sofrer na pós-temporada.
E a expectativa é que se o Spurs cair, se o Spurs não conseguir performar e ascender realmente, confirmar o status de contender, vai ser por causa da juventude. Mas quando você tem um alien, um ET na sua formação e tem um elenco de apoio tão sólido assim, a gente começa a questionar, será que eles vão provar o contrário e provar que a experiência é só um detalhe quando os caras são tão bons como é o San Antonio Spurs? A ver nos playoffs. E ainda seguindo no Oeste, é hora de falar sobre o nosso terceiro time. O time do ex-MVP Nikola Jokic, o ex-melhor jogador do mundo, até porque aparentemente o Shai tomou a posição dele, né? Depois dos matchups ali, os confrontos individuais. E onde é que pra onde eu apontaria quando eu quero falar sobre o ponto fraco do Denver Nuggets? Bom, o jogo é jogado de dois lados. E no ataque eles são incríveis. Pick and roll entre Jamal Murray e Nikola Jokic, absolutamente imparável. Inclusive o Jamal acabou de meter 50 pontos. O Jokic acabou de meter outro triple-double numa sequência absurda de triple-doubles. Sequência de jogos com 20 pontos, 20 rebotes, 20 assistências. Mas por que um time tão potente assim tem um ponto fraco? Bom, como eu disse, o jogo é jogado dos dois lados. E a defesa do Denver Nuggets, meu amigo, se juntar eu, juntar você, telespectador, juntar minha equipe dos LeBron e juntar seus primos, é capaz da gente meter 100 pontos no Denver Nuggets. Porque, meu amigo, que defesa é essa? A defesa de perímetro extremamente questionável. Muito por conta das lesões de Peyton Watson, Aaron Gordon e tal. E obviamente tudo que eu estou falando nesse vídeo é presumindo saúde. Todo mundo saudável, qual é o ponto fraco? Enfim, eu continuo desconfiando muito dessa defesa do Denver Nuggets. Eu obviamente acredito que haveria uma ascensão, porque a intensidade e a atenção melhora na pós-temporada. Mas quando o time está sendo um buraco negro tão pesado, tão profundo de um lado da quadra, é de se desconfiar, cara. E o Nikola Jokic, obviamente, ele não oferece uma grande proteção de aro. A defesa de perímetro, como eu falei, é inconsistente. Então isso me preocupa bastante, pensando na pós-temporada dos ex-campeões. E bem, para fechar o tópico, a gente vai mudar de conferência e falar sobre um dos gigantes da NBA, talvez o maior gigante da história da NBA. Boston Celtics, um time que surpreendeu a todos, assim como o San Antonio Spurs. Não havia tanta expectativa do Boston voltar a ser o contender essa temporada. Por quê? Eles perderam Tatum, perderam Al Horford, perderam Drew Holiday, perderam Luke Cornet, perderam Kristaps Porzingis. Ou seja, o time foi basicamente dizimado. O time que foi campeão na temporada retrasada, era um dos favoritos na temporada passada, entrou nessa temporada completamente sem expectativas. E a identidade criada por Joe Mazzulla, o impacto dos role players, a ascensão do Jaylen Brown como scorer, como playmaker, até como defensor. Tudo isso, cara, tudo isso trouxe o Boston a um status que ninguém, nem o próprio torcedor esperava. E eu falei, cara, tem um ponto-chave para eu cravar esse Boston Celtics como absoluto contender. E esse ponto voltou às quadras há poucos dias, poucas semanas. E esse cara é um All-NBA, um ex-All-NBA, um ex-concorrente MVP, um dos jogadores, se não o jogador mais completo da NBA. E de quem eu tô falando? Tô falando de Jason Tatum. Esse foi sempre o meu ponto-chave pro Boston Celtics, depois deles mostrarem o que eles mostraram na temporada regular. Eu falei até num dos episódios dos nossos programas, eu disse, se Jason Tatum voltar bem, esse time definitivamente é um contender. E quando você me pergunta sobre um ponto fraco, é aí que é o X da questão para mim em relação a Boston. Quão intenso será que quanto de intensidade o Jason Tatum vai aguentar numa pós-temporada? Porque uma série de 7 jogos é um nível de intensidade, um nível de fisicalidade mais intenso. E obviamente o Tatum é um dos super atletas da NBA. O cara é uma máquina, uma das dorsais mais colossais da NBA. Cara, incrível, incrível. Ele se preparou, voltou forte igual um cavalo. Mas playoff é diferente, irmão. E a gente viu do que o Boston Celtics é capaz, do que o Jason Tatum ainda é capaz, embora esteja recuperando o ritmo, no último matchup contra o próprio Oklahoma City Thunder, que eu citei. O Shai conseguiu dele 30 e poucos pontos, extremamente eficiente, mas o Boston engoliu o OKC como um todo, cara. Jaylen Brown absolutamente dominante, ele tem sido o alfa, e o Tatum aceitou isso. Por quê? O Tatum nunca foi um cara egocêntrico, ele sabe o momento do Jaylen Brown, então, cara, o time é seu nesse momento, mas o Tatum, como um dos jogadores mais completos da NBA,
agrega como playmaker, agrega como scorer, agrega como defensor, como reboteiro. E esse é o ponto-chave pra mim. Porque no último jogo contra o OKC, ele praticamente meteu um triple-double. Então, se esse cara conseguir segurar o ritmo na pós-temporada, aí sim, Boston vai ser difícil de parar. E esse foi o tópico de hoje no Garrafão com Pajé. Playoff tá chegando, a parada tá esquentando, tá pegando fogo. A gente tá definindo os contenders. Obviamente tem uns times que podem surpreender. E você vai acompanhar essa jornada com a gente, com os LeBrons. Então curte, compartilha, comenta, segue a gente, porque o conteúdo que a gente vai trazer nos playoffs vai ser incrível, cara. Porque se os jogadores têm um playoff mode, os LeBrons também têm. E esse foi o Garrafão com o Pajé. Até a próxima. Um abração a todos. Tchau.